Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo ao canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Eu sou Fabiana. O vídeo 2, a explicação. Agora vamos à explicação da leitura do Novo Testamento com base na Bíblia de Estudo Pentecostal. É Mateus 9, versículo 1 ao 38. Explicação. Capítulo 9, versículo 11. Come com os pecadores. Referente a isso. Os revelam um príncipe que deve nos guiar nos nossos relacionamentos com aqueles que não conhecem e não seguem a Cristo. As nossas principais associações não devem ser por prazer, entretenimento ou amizade íntima, mas por amor e fazer o bem, a ser um exemplo e demonstrar o caminho da salvação. O que significa ter um relacionamento pessoal com Deus? Em nenhum momento um servo ou uma serva de Cristo deve namorar ou se casar com alguém que não seja uma pessoa cristã sincera e comprometida. A separação espiritual dos crentes. Capítulo 9, versículo 15. Então jejuaram. Está claro que Jesus esperava que os seus discípulos jejuassem, isto é, passem um período sem se alimentar periodicamente, o fim de darem maior tempo à atenção às questões espirituais e à oração. Depois que ele tivesse partido, estamos vivendo agora no tempo da ânsia do novo. Isto é o período entre a sua ascensão ao céu e o seu retorno. A igreja, isto é, a noiva de Cristo, espera e antevê a volta do Senhor. Por este motivo, jejuar também é um sinal de anseio do cristão e de se unir a Cristo em seu retorno, um meio de se preparar para a vinda de Cristo, um modo de prantear pela ausência de Cristo e um sinal de tristeza pelo pecado e pela decadência espiritual do mundo. Aí capítulo 9, versículo 17, fala do vinho novo em odres velhos. Nos tempos antigos, recipientes feitos de pele de cabra eram usados para conter vinho. Este versículo tem sido interpretado de diversas maneiras pelos comentadores bíblicos, destacando duas opiniões mais comuns. O vinho novo começava com o suco de uva fresco, quando ele começava a fermentar, isto é, quando os açúcares se transformavam em álcool, o vinho se expandia no processo e os odres novos se esticavam e não rompiam. Mas os odres usados já esticados se rompiam. O vinho novo representava a mensagem de Jesus, que trouxe uma novidade que não podia ser restrita ou confinada dentro das formas antigas. Perguntas sobre estas questões de interpretação podem surgir a partir do fato de que o processo de fermentação estável e vigoroso poderia ser suficiente para romper até mesmo os mais novos e mais fortes dos odres formalmente selados. Uma segunda interpretação desta parábola, isto é uma história que ensina uma lição moral ou que ilustra um princípio espiritual, uma alegoria ou
representação simbólica de algo, mas enfatiza a importância de preservar tanto o vinho novo como odres novos. O vinho novo era um suco de uva fresco não fermentado, isto é, não inebriante, representando a mensagem de salvação original e verdadeira através de Jesus Cristo. Uma mensagem que se espalha através do poder do Espírito Santo. A principal preocupação de Jesus era que o velho, isto é, boas novas original e o poder transformador de vidas do Espírito fosse preservados em relação às mudanças, à corrupção e à perda. Esta interpretação seria coerente com a preocupação de Jesus de que a mensagem do evangélico vinho novo não fosse alterada pelo fermento, isto é, ensinamentos dos fariseus e saduceus. O fermento causa o processo de fermentação, assim como os ensinos dos fariseus iriam corromper a mensagem de Deus, negando o Espírito e os princípios que estão por detrás da lei e dos mandamentos de Deus. Nos tempos antigos, a fim de preservar a doçura por um período adequado de tempo, as pessoas iriam coar ou ferver suco, engarrafá-lo e colocá-lo em uma área fresca. Veja o artigo O vinho nos tempos do Novo Testamento. Novos odres eram necessários porque eles estariam livres do resíduo que continha células de fermento maduras. Se colocado em odres velhos, o vinho novo começaria a fermentar mais facilmente, por causa do fermento que pertencia nas pedras. O processo de fermentação poderia então causar a perda tanto do vinho novo como dos odres, os quais se romperiam devido à pressão. Calumela, a grande autoridade romana em agricultura do século, escreveu que para manter o vinho novo sempre doce, ele deveria ser colocado em um container selado novo. Capítulo 9, versículo 17. Vinho novo. Se conservam. A ênfase de Cristo aqui está em preservar o vinho novo. Sua mensagem de esperança e salvação espiritual, veja a nota anterior, para que não seja comprometido, corrompido ou perdido. 9, versículo 37, fala da seara é grande. Jesus desafia os seus servos a sempre se lembrarem de que aqueles que estão espiritualmente perdidos, que não conhecem e não servem a Deus, têm uma alma preciosa e eterna, e passarão a eternidade no céu e no inferno. Devemos alcançá-los com amor e a mensagem de Cristo enquanto ainda há tempo. Muitos deles estão espiritualmente maduros e prontos para receber a mensagem. Eles só podem ser salvos se alguém lhes apresentar as boas novas de perdão e vida nova através de Jesus Cristo. Capítulo 9, versículo 38. Rogai ao Senhor que mande. Este versículo expressa um dos principais princípios espirituais de Deus, mais importantes com relação às nossas ações e às nossa parte de seus planos. O nosso envolvimento é vital porque antes de Deus tomar uma atitude, ele geralmente inspira o seu povo a orar. Somente após eles terem orado é que Deus responde. Isso que devemos orar. E termina o que ele pretende. Em outras palavras, Deus limitou a si mesmo, escolhendo realizar os seus planos através das orações do seu povo fiel.
Fica claro a partir do contato desta mensagem que o tipo de trabalhadores que Jesus quer em seu reino são aqueles que estão dispostos e espiritualmente preparados para divulgar sua mensagem e ensinar a outros o que significa seguir a Jesus e viver de acordo com os seus propósitos. Curar os enfermos, expulsar demônios, estes atos são possíveis através da confiança em Deus e no poder do seu precioso e bendito Espírito Santo. Sinais dos crentes. Beijo, antigo sinais dos crentes. Amém.